Eu tinha tudo que o dinheiro pode comprar, exceto um motivo para levantar da cama de manhã. Subir no topo do mundo me fez descer ao fundo do poço, até que uma voz me ordenou: desça. Deus me encontrou no lugar mais vergonhoso da minha vida e me chamou pelo nome. Quando Cristo entrou na minha casa, eu devolvi 4 vezes tudo o que roubei e ganhei tudo de volta. O homem que vendia o futuro das pessoas finalmente encontrou o dono do futuro da sua alma. Eu era Rafael Esteves, o rei dos dados. Controlava o futuro de milhões, mas não controlava meu próprio vazio. Do 38º andar do meu império, eu tinha tudo, exceto um motivo para viver. Até que Deus me encontrou no lugar mais humilhante da minha vida. E quando Ele disse, desça, minha ascensão finalmente começou. Esta é a história de como troquei o trono do meu ego pelos braços do meu Salvador. E nada mais será como antes. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Esta é a história da minha queda que, pela graça, foi o meu verdadeiro renascimento. Meu nome é Rafael Esteves, e por mais de uma década eu não era um homem, era um cargo, o rei dos dados. A expressão, o magro dos dados, era minha marca no mundo corporativo. Ser magro significava ser ágil, implacável e eficiente em um setor onde a informação vale mais que ouro. Eu era o arquiteto por trás de sistemas que previam comportamentos humanos, o mestre em analisar números, extrair informações confidenciais e vender previsões que determinavam o sucesso ou o fracasso de grandes corporações. Minha empresa, a Synapse Analytics, tornou-se a mais cobiçada do mercado financeiro em apenas 5 anos. Nós não vendíamos produtos convencionais, vendíamos certezas matemáticas. Vendíamos o futuro das pessoas e das empresas, elegantemente embalado em relatórios sofisticados e algoritmos complexos que poucos entendiam, mas todos desejavam. Desenvolvemos tecnologia capaz de mapear padrões de consumo tão profundamente que sabíamos o que você iria comprar antes mesmo que você soubesse que precisava daquele produto. Nossa influência se estendia por múltiplos setores. Descobríamos em quem você iria votar analisando seus hábitos mais secretos nas redes sociais, seus grupos de conversa, suas reações a determinadas notícias. Revelávamos seus medos mais profundos através de suas pesquisas aparentemente inocentes na internet durante a madrugada. E eu me orgulhava profundamente desse poder. Esse conhecimento me dava um controle sobre o mercado que poucos homens na história jamais experimentaram. Era como um título de nobreza no meu mundo digital. Enquanto outros construíam impérios com fábricas e lojas, o meu reino era construído com bits de algoritmos, com códigos de programação avançada e probabilidades matemáticas infalíveis. Do 38º andar do meu escritório panorâmico no centro financeiro, eu olhava para a cidade se acendendo durante a noite e me sentia literalmente no topo do mundo. Acreditava piamente que dali de cima eu podia controlar tudo e todos. Meu apartamento de cobertura na região mais nobre, decorado por um arquiteto famoso, meu carro importado da última geração estacionado na garagem, minhas roupas de grife que custavam mais que o salário mensal de muitos funcionários, tudo em mim gritava sucesso aos 4 ventos. Mas tudo em mim também sussurrava a solidão nos momentos de silêncio, quando as luzes da cidade pareciam mais distantes que nunca. Eu era a prova viva do versículo que diz que um homem pode ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma. Passava noites em claro analisando métricas complexas em múltiplos monitores, mas era completamente incapaz de analisar o vazio existencial que crescia dentro de mim como um câncer da alma. Frequentava os melhores restaurantes da cidade, jantando sozinho enquanto respondia e-mails, mas minha alma permanecia em jejum constante de significado verdadeiro. Conhecia o valor de mercado de tudo, desde ações até imóveis, mas não conhecia o propósito eterno de nada, muito menos da minha própria existência. Mas a Bíblia nos adverte que todo homem que constrói seu reino, especialmente longe de Deus, tem seus pés de barro. Os meus estavam prestes a se desfazer sobre o peso esmagador da minha própria alma sedenta por algo maior,
algo que nenhum dado poderia medir ou prever. O sucesso material que eu tanto cultuava estava prestes a se revelar minha maior e mais sofisticada prisão. E o Espírito Santo, que eu consistentemente ignorava em minha corrida frenética atrás de mais conquistas e reconhecimento profissional, estava pacientemente preparando o caminho para o meu verdadeiro e mais importante encontro. O encontro com a verdade que liberta de todas as algemas, inclusive as de ouro. O trono de cristal tecnológico que eu havia construído com tanto esforço e inteligência humana estava prestes a quebrar em 1000 pedaços, e eu, completamente alheio ao que estava por vir, estava prestes a ser finalmente liberto da minha própria fortaleza autoconstruída. O homem que controlava os dados de milhões estava prestes a ser controlado pelo dono de todos os dados do universo. O rei artificial do mundo digital estava prestes a conhecer pessoalmente o Rei dos Reis, o único que poderia dar sentido a todos os números que dominavam minha vida. A queda do meu império pessoal seria o início do meu reino eterno, mas isso eu ainda não podia imaginar naquele momento de aparente triunfo profissional. A inquietação começou como um sussurro quase imperceptível no meio do ruído constante dos servidores e notificações do meu mundo digital. Era uma voz suave que insistia em falar nos raros momentos de silêncio, nos intervalos entre uma reunião e outra, nas madrugadas quando eu ficava sozinho no escritório. Hoje reconheço que era o Espírito Santo, trabalhando pacientemente para convencer meu coração endurecido pelo sucesso do pecado e da necessidade de um Salvador. O vazio que sentia era diferente de tudo que eu já experimentara. Era uma ausência que nenhum lucro conseguia preencher, que nenhuma conquista material era capaz de satisfazer, que nenhum elogio profissional podia remediar. A sensação constante era que, por trás de todos os gráficos impressionantes e projeções brilhantes que minha empresa produzia, minha vida pessoal se assemelhava a um armazém vazio, cheio de potencial, mas completamente desprovido de significado verdadeiro. Eu conhecia os dados íntimos de milhões de pessoas, suas preferências de consumo, seus hábitos noturnos, suas vulnerabilidades financeiras, mas não conhecia o Criador de todas as pessoas. Era admirado por muitos, temido por outros, respeitado por todos no meio corporativo, mas não tinha a paz genuína que tanto via em pessoas simples que não possuíam uma fração dos meus bens materiais. A inquietação da minha alma se tornou minha companheira constante, mesmo quando externamente tudo parecia perfeito. Eu tinha tudo para ser feliz segundo os padrões do mundo: dinheiro, influência, respeito profissional, posses materiais, mas não tinha a alegria autêntica que transcende as circunstâncias e permanece mesmo nas dificuldades. Comecei a notar um padrão intrigante. Quanto mais sucesso eu alcançava nos negócios, mais vazio eu me sentia interiormente. Era como se cada nova conquista abrisse um buraco maior na minha alma, criando um paradoxo que nenhum algoritmo poderia resolver ou explicar. Foi nesse contexto de busca inconsciente que uma secretária do setor de atendimento ao cliente, uma mulher simples chamada Ana Cláudia, começou a chamar minha atenção de maneira peculiar. Ela era diferente de todos os outros funcionários. Possuía uma serenidade que não fazia sentido em nosso ambiente corporativo de alta pressão, uma luz interior que eu não conseguia compreender ou explicar racionalmente, uma paz que resistia a todas as crises empresariais. Um dia, com uma coragem que só pode vir de Deus, ela veio até minha sala e me convidou para um culto de doutrina em sua igreja. Ela falou sobre arrependimento genuíno, sobre propósito em Cristo Jesus, sobre um amor que transcendia toda a compreensão humana limitada. Para minha mente, condicionada pela lógica corporativa e análise de dados, aquilo soava inicialmente como fraqueza emocional ou pensamento mágico de pessoa sem educação. Mas a semente da palavra havia sido plantada em solo que, embora aparentemente árido, estava sendo preparado pelo Espírito Santo. Nos dias seguintes, não conseguia tirar aquela conversa da mente. A curiosidade espiritual, aquela que Deus coloca no coração de cada ser humano, começou a falar mais alto em mim do que meu ceticismo intelectual e minha formação técnica. Deste dia então, quase que secretamente, como se estivesse traindo minha própria racionalidade, visitar um culto ao ar livre que aconteceria num grande parque da cidade no final de semana. Cheguei em meu carro, blindado, como sempre,
tentando manter as aparências. Mas a multidão de crentes louvando a Deus era tão densa e envolvente que meu motorista não conseguiu se aproximar do local principal do evento. Pela primeira vez em muitos anos, me vi imerso em uma situação que meu dinheiro não podia resolver, meu status não podia influenciar, meu poder não podia controlar. Eu, Rafael Esteves, o homem que controlava tantas variáveis no mundo dos negócios, estava prestes a ser envolvido por uma alegria contagiante que eu não podia comprar, não podia analisar estatisticamente e muito menos dominar com minha inteligência. Uma necessidade urgente brotou dentro de mim, uma sede espiritual que nenhum copo de água poderia saciar. Eu precisava ouvir aquela palavra sendo pregada, precisava entender de onde vinha aquela paz que transbordava das pessoas presentes, mesmo em meio a tantas dificuldades que eu sabia que muitas delas enfrentavam em sua vida simples. O homem que tinha todas as respostas para questões complexas no mercado financeiro estava começando a fazer as perguntas certas sobre a vida pela primeira vez. Perguntas que nenhum algoritmo poderia responder, que nenhum relatório de analytics poderia esclarecer. O vazio que eu sentia estava finalmente encontrando sua verdadeira identidade. Era fome de Deus, sede do eterno, necessidade do infinito no meu coração finito. Diante da multidão compacta que impedia completamente minha visão do palco onde o culto acontecia, uma solução desesperada começou a se formar em minha mente. Do outro lado da rua, havia um prédio comercial em reforma, com um andaime externo que subia vários andares até a altura do terceiro pavimento. Era um lugar sujo, poeirento, perigoso e completamente comum. Tudo o que eu, em minha persona pública de executivo bem-sucedido, não era e sempre evitei ser a todo custo. O contraste entre meu traje caro e aquele ambiente de construção civil era quase cômico, se não fosse tão simbolicamente poderoso. Sem pensar duas vezes, movido por um impulso que hoje reconheço como divino, abandonei a segurança do carro blindado, cruzei a rua movimentada e comecei a subir aquela estrutura metálica improvisada. Meu terno italiano de alto custo se arrastava na poeira da construção. Meus sapatos importados escorregavam perigosamente nos degraus de metal enferrujado. Minhas mãos, acostumadas apenas a toques em telas sensíveis, agora se agarravam a barras de ferro ásperas. Aquela era, sem dúvida, a subida mais humilhante e constrangedora da minha vida. O símbolo máximo de como minha busca por significado estava me levando a lugares que meu orgulho e minha posição social jamais me permitiriam ir antes. Mas eu continuei subindo, determinado como nunca estivera em qualquer projeto corporativo, como se minha vida dependesse daquilo, e, em um sentido espiritual, realmente dependia. E quando finalmente cheguei a um ponto com vista desimpedida do palco, parei ofegante, não apenas pelo esforço físico incomum para mim, mas pela expectativa espiritual que havia se apoderado de todo o meu ser. E de lá, daquele andaime moderno que se tornou meu siquimoro de ferro, eu finalmente pude ver claramente o púlpito e ouvir distintamente a pregação da palavra de Deus que ecoava pelos alto-falantes, cada sílaba chegando nítida aos meus ouvidos. O pastor, um homem de meia idade com uma voz que transmitia a autoridade espiritual genuína, falava justamente sobre Lucas 19 e a transformação radical do coração de Zaqueu. Cada palavra que saía de sua boca era como uma flecha afiada direcionada ao meu espírito, atingindo em cheio as fortalezas de autossuficiência e orgulho que eu havia construído ao longo dos anos. Ele descrevia Zaqueu não como um mero coletor de impostos, mas como um homem bem-sucedido financeiramente, mas vazio espiritualmente, que subiu em uma árvore não por acaso, mas porque sua alma clamava por um encontro transformador que nenhum dinheiro poderia comprar. E então, em um momento que parecia ter sido orquestrado divinamente, algo completamente inacreditável aconteceu. O pastor, no auge do fervor do sermão, parou subitamente de falar no meio de uma frase, e seu olhar percorreu lentamente a multidão como se estivesse procurando alguém específico, até subir naturalmente e se fixar exatamente em mim, lá no alto do andaime. Seus olhos encontraram os meus com uma precisão sobrenatural, como se ele soubesse exatamente onde eu estava e quem eu era. Naquele instante, compreendi profundamente que não era o homem que me via,
mas Deus usando um vaso seu para falar diretamente comigo, rompendo todas as barreiras que eu havia construído ao longo dos anos. Através daquele olhar cheio de graça e verdade, uma convicção divina inundou minha alma como uma onda poderosa, derretendo minha resistência e quebrando minhas defesas emocionais. Era como se o próprio Senhor estivesse dizendo ao meu coração: Rafael, desça, eu quero entrar na sua casa hoje, eu quero entrar na sua vida, agora mesmo. Aquele convite celestial ecoou em todo o meu ser, desafiando minha lógica, meu orgulho profissional, minha autossuficiência intelectual e toda a estrutura de valores que eu havia adotado até então. O homem que escalara tanto na vida profissional agora estava sendo convidado a descer, e, paradoxalmente, essa descida seria a verdadeira ascensão da sua vida. O executivo que controlava tantas variáveis estava prestes a se render ao único controle que realmente importa, o controle divino sobre uma vida humana. A subida física no andaime representava minha busca humana por soluções. A descida que seguiria representaria a minha rendição à solução divina. Naquele momento crucial, sob a poderosa e irresistível convicção do Espírito Santo, o mundo ao meu redor pareceu desacelerar, até parar completamente. A palavra desça, que ecoava em minha mente e coração, soou inicialmente como a ordem mais aterrorizante que eu já ouvira em toda a minha vida. Descer significava muito mais do que simplesmente deixar a segurança física daquele andaime. Significava deixar para trás definitivamente minha posição social, meu controle ilusório, minha identidade cuidadosamente construída de rei dos dados, ao longo de anos de trabalho e conquistas. Significava humilhar-me publicamente diante de Deus e dos homens, reconhecendo minha verdadeira necessidade espiritual que nenhum sucesso material poderia suprir. Mas, paradoxalmente, aquela ordem divina também soava como o convite mais gracioso que alguém já me fizera. Era um chamado para a liberdade verdadeira, para a autenticidade que eu tanto buscara sem encontrar em todos os lugares onde procurei. E então, com lágrimas começando a embaçar minha visão, lágrimas que eu não derramava desde a infância, eu comecei a descer. A descida pela estrutura metálica foi a jornada mais longa, difícil, porém mais libertadora da minha existência. Cada degrau que eu descia representava um título acadêmico, $1 milhão no banco, um pedaço do meu ego sendo deixado para trás como equipamento desnecessário em uma nova missão. Quando meus pés finalmente tocaram o solo firme do chão, eu já não era mais o mesmo homem que havia subido minutos antes. Algo profundo havia se quebrado dentro de mim, e algo novo e vivo havia nascido em seu lugar. Caminhei através da multidão que agora se abria diante de mim com um respeito e admiração diferente, não mais como o CEO arrogante e distante, mas como um homem que reconhecia sua pobreza espiritual e necessidade de Deus. Até chegar à frente, onde o pastor e vários irmãos me receberam com orações fervorosas e lágrimas de alegria genuína, como se estivessem recebendo um filho pródigo há muito tempo esperado. Naquele mesmo dia, em minha casa, que sempre fora mais uma vitrine de arquitetura do que um lar verdadeiro, com meus colegas de trabalho e amigos sociais olhando incrédulos para a cena incompreensível para sua lógica secular, o Espírito Santo me levou a uma restituição prática e imediata que brotou naturalmente de um coração transformado. Olhei para o meu sócio mais próximo, que me acompanhara perplexo desde o parque, e declarei com uma convicção que não era minha, mas que transbordava de minha alma renovada: Irmãos, hoje Jesus me salvou. A Synapse Analytics muda completamente a partir de agora, hoje mesmo. Vamos deletar imediatamente todo o banco de dados de comportamentos de consumo que coletamos indevidamente ao longo dos anos. Todo cliente que foi prejudicado por nossas taxas abusivas e práticas questionáveis será reembolsado em quadruplicado, seguindo o princípio bíblico de restituição. E metade do meu patrimônio pessoal será integralmente destinado para a obra de Deus e para os necessitados, começando pelas comunidades mais carentes de nossa cidade. Essa declaração não foi um gesto humano calculado ou uma estratégia de marketing bem elaborada. Foi o fruto visível e prático do arrependimento genuíno que havia brotado em meu coração. A evidência tangível do novo nascimento que estava ocorrendo em mim naquele exato momento.
era a manifestação exterior de uma transformação interior radical, operada pelo poder do Espírito Santo. Uma transformação tão profunda que reorientou instantaneamente meus valores, minhas prioridades e meu entendimento sobre o propósito da riqueza e do sucesso. O homem que vivia para acumular, agora entendia que tinha sido abençoado para abençoar, que havia recebido muito para repartir muito, que seu talento nos negócios deveria servir a um propósito eterno e não temporal. A descida do andaime havia se revelado a mais importante ascensão da minha vida, a ascensão a uma nova identidade em Cristo, livre da tirania do ego e do vazio da autorrealização. A alegria santa e contagiante que tomou conta daquela sala era palpável, era celestial, era diferente de qualquer emoção que eu já experimentara antes. Enquanto o pastor, visivelmente comovido, olhou para mim com lágrimas nos olhos e declarou com autoridade espiritual: "Hoje houve genuína salvação nesta casa, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar precisamente o que se havia perdido." Suas palavras ecoavam a promessa bíblica e confirmavam no reino espiritual o que já estava acontecendo no natural. Cada sílaba daquela declaração ressoava em meu espírito renascido como um acorde perfeito que encontrava seu lugar há muito tempo preparado em minha alma. Era verdadeiramente real, mais real do que qualquer contrato milionário que já assinara, mais tangível do que qualquer prêmio de negócios que recebera. Naquele dia memorável, no culto de agradecimento que improvisamos em minha própria sala, que pela primeira vez se tornava um verdadeiro lar, impregnado da presença de Deus, eu finalmente me senti completo, cheio, realizado de maneira que transcende toda a compreensão humana. O rei dos dados que eu fora havia morrido naquele andaime de humilhação, e Rafael, um novo homem em Cristo Jesus, havia nascido das cinzas do velho eu. A sensação era de um peso imenso tendo sido retirado de meus ombros, uma liberdade que nenhum contrato milionário jamais me proporcionara. Uma paz que excedia todo o entendimento que meu treinamento em lógica e análise poderia explicar. Nos dias e semanas que se seguiram, as mudanças apenas se aprofundaram e se consolidaram de maneira orgânica e sobrenatural. A restituição que eu prometera foi implementada meticulosa e alegremente, não como uma obrigação pesada, mas como um prazer genuíno e um privilégio sagrado. Ver o dinheiro que antes era meu ídolo sendo usado para abençoar vidas e expandir o reino de Deus trouxe uma satisfação que nenhum lucro empresarial jamais me dera. A Synapse Analytics realmente se transformou de dentro para fora, focando agora em usar a tecnologia para propósitos que honram a Deus e abençoam pessoas genuinamente. Desenvolvemos sistemas gratuitos para igrejas carentes, criamos programas de capacitação digital para comunidades pobres e reorientamos nossos negócios comerciais para práticas absolutamente éticas e transparentes. Aprendi, através desta jornada transformadora que continua até hoje, que não é a altura do seu prédio corporativo que te dá paz duradoura, mas a profundidade da sua rendição incondicional a Cristo Jesus. Aprendi que às vezes você precisa se humilhar, subir simbolicamente no andaime da humilhação própria para que a graça soberana de Deus possa te alcançar e você finalmente enxergue com clareza a verdadeira liberdade que só existe em Jesus. Essa experiência, que o mundo veria como uma queda vergonhosa, foi na verdade minha ascensão aos braços amorosos do Pai Celestial. O homem que tinha tudo descobriu que sem Cristo nada tinha de verdadeiramente importante. O homem que controlava dados descobriu o prazer indizível de ser controlado pelo Espírito de Deus. O rei artificial do mundo digital descobriu a alegria transbordante de ser um filho amado do Rei do Universo. E essa, meus amigos, é a história que testemunharei pelo resto da minha vida. A história de como cair do trono do meu ego foi o único caminho para me levantar como uma nova criatura em Cristo Jesus. Glória a Deus por sua graça que alcança até os mais distantes e orgulhosos. Que minha história sirva de testemunho vivo de que ninguém está fora do alcance do amor transformador de Jesus Cristo, nem mesmo um homem como eu que estava tão perdido em seu próprio sucesso que não conseguia enxergar sua própria miséria espiritual. Hoje, sou livre. Hoje, sou novo. Hoje entendo que todo aquele que o Pai atrai a Jesus, ele de maneira nenhuma lançará fora, e essa verdade se cumpriu gloriosamente na minha vida, assim como pode se cumprir na vida de qualquer pessoa que ouvir seu chamado e responder com um coração aberto e humilde. Jesus disse: "Venham a mim todos os cansados e sobrecarregados." Você está cansado de carregar um vazio que nada preenche? Cristo é a resposta. Se inscrevam no canal e comente amém se você crê nessa transformação. Agora!